a nossa orientação técnica de JavaScript, nessa segunda orientação que a gente vai fazer aqui nesse formato de vídeo. Hoje, dia 16/5, então a gente vai começar a nossa orientação técnica. Muda para o primeiro slide, por favor. Então, qual que é o objetivo hoje que a gente vai ver? Então, a gente vai continuar explorando a unidade linguagem de programação, criando projetos artísticos com JavaScript, conhecer as habilidades que serão desenvolvidas a partir da construção do último projeto da unidade e refletir sobre as estratégias para a condução das aulas da unidade. Hoje, nessa atividade, a gente vai fazer a aula 6 e 7 da unidade, então vamos utilizar o conteúdo do Alura e a plataforma P5JS. Tá? Então, quem estiver aí acompanhando a gente, os professores, fiquem à vontade. Vou passar a palavra agora para a professora Camila. Bom dia, professores. Vou dar continuidade ao que o professor Hudson falou. Eu sou a professora Camila. Agora eu vou iniciar a aula 6. Depois a gente vai disponibilizar um slide que tem toda a parte teórica. A aula 6, ela está disponível na unidade Linguagem de Programação, criando projetos artísticos com JavaScript. Nós vamos utilizar, começar essa aula dando continuidade da aula 5. Então, clicando aqui, né, no primeiro tópico que tem dentro da Alura, que é o projeto da aula anterior, vocês conseguem abrir aonde a gente parou da aula passada. Qual é o nosso objetivo dessa aula, né? Qual é o objetivo dessa aula? É criar uma lista com palavras e essas palavras vão ser escolhidas pelo programa de forma aleatória. Então, são duas funções novas aqui, né? Primeiro, é um tipo de dado, que é uma lista de dados, que a gente chama de array, e também a aleatoriedade, né? Vai aparecer essas palavras de forma aleatória aqui no nosso Canvas. E para isso a gente usa uma função que é chamada de random. Então, vamos dar início, né? O primeiro passo que a gente faz para iniciar a programação dessa aula é criar uma array. Essa array a gente vai criar aqui em cima da nossa variável palavra, que foi definida aqui dentro da função draw. Depois eu vou explicar novamente, mas já foi explicado nas outras OTs, qual a diferença da função draw e qual a diferença da função setup, que aqui também vai ser bem interessante a gente relembrar isso para entender o que acontece quando a gente faz dentro de um e de outro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que vai se chamar palavras. E essa variável vai receber a minha array, que é a sequência de dados, a lista de dados. No caso, como esses dados vão ser dados de string, essas strings precisam ser escritas dentro de aspas. Então, eu abri colchetes para escrever a minha array, e aí a palavra eu vou escrever dentro das aspas. A minha primeira palavra vai ser caminhante, porque a gente já tinha a palavra caminhante aqui, né, que ia aparecendo conforme ia passando o mouse. A minha segunda palavra, caminho. Estou seguindo as mesmas palavras que o professor Guilherme utiliza na aula da Alura. E a terceira palavra é caminha. Como a gente já terminou de escrever a nossa linha de código, a gente já pode dar um ponto e vírgula. Se eu der play aqui no meu programa, ele vai continuar aparecendo somente a palavra caminhante. E não é isso que a gente quer que aconteça. Como eu falei para vocês, o objetivo final da aula é que apareçam todas essas palavras aqui na tela, igual está aparecendo caminhante, só que cada vez uma. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a função random, que é, em português, né, a tradução significa aleatoriedade. Então, aqui em let palavra, nós vamos escrever random, que é a função que a gente precisa, e essa função ela é definida dentro de parênteses. E o que a gente quer que essa função faça? Apareça as palavras que a gente definiu na nossa array. Então, a gente vai colocar palavras.
Se eu der play aqui, vai dar certo. Aparece todas as palavras. Só que essas palavras aparecem muito rápido, uma em cima da outra. E o porquê que está acontecendo isso? Deu certo, só que eu não quero que fique assim, porque desse jeito eu não consigo visualizar direito, né? Porque está aparecendo de uma forma muito rápida. Isso acontece porque a gente definiu a nossa array e o handle dentro da função draw. A função draw ela vai ser iniciada constantemente dentro do nosso programa, diferente da nossa função setup, que é essa primeira, que ela é inicializada somente uma vez e aí não fica sempre seguida, né, simultaneamente pedindo para o programa fazer. Então, o que a gente faz aqui? No caso, a gente precisa pegar esse LED de palavras com a nossa array e esse LED de palavra com a nossa aleatoriedade das palavras. Eu dando Ctrl X, eu já recorto isso daqui e vou vir aqui dentro da função setup e vou dar um Ctrl V para colar isso. O que vai acontecer? Vai dar um erro. Como eu mostrei nas aulas anteriores, o terminal é muito importante para a gente ver quando dá o erro. E aqui o erro está escrito que palavras not defined. Então, quer dizer que palavra não está definido. E ele mostra aqui, ó, qual a linha que isso está acontecendo, aonde que está nosso erro. É a linha 27. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ver que na linha 27, o que que é? É a nossa função map. A nossa função map é a função que faz aparecer a palavra e as letras conforme eu for passando o mouse no meu canvas. E aí, o porquê que está acontecendo isso? Na aula passada, eu também falei para vocês sobre a diferença de variáveis globais e variáveis locais. No caso aqui, existe alguma variável palavra dentro do draw? Não existe. Por quê? Porque a gente definiu essa variável aqui dentro da função setup. Então, ó, tem uma chave que é aberta e fechada. Então, a nossa variável, ela virou uma variável local dentro do setup. Quer dizer que o nosso map não vai conseguir ler essa variável que eu coloquei aqui, porque está em outra função. Ela está sendo aberta aqui e fechada aqui embaixo. Para isso, a gente precisa criar uma variável global para que ela seja lida em todo o nosso programa. Então, eu vou vir aqui na primeira linha de código e vou escrever let palavra. E um ponto e vírgula só para falar que eu já terminei a minha linha de código. Como eu já defini let palavra aqui, eu não preciso mais pôr o let aqui, porque é minha variável, senão o programa vai ficar confuso de sou uma variável global e local. Não, eu quero que seja somente global. Então, eu tiro ela sendo uma variável local. E aí, assim, o programa vai entender que quando aparecer em qualquer lugar essa variável aqui, que eu defini como global, o programa pode ler tranquilamente. Então, quando eu der o play aqui, né, isso vai acontecer. Toda vez que eu der o play, vai aparecer uma outra palavra. Às vezes, essa palavra aparece seguida, né? Vou dar vários exemplos aqui. Agora foi caminho, caminha, caminha de novo. Vai ser até o caminhante. Peraí. Caminho, caminhante. Então, o objetivo da aula era esse, de criar a lista, né? A array. No caso dessa array aqui, ela não precisa ser só de dados de string, poderia ser, por exemplo, números, aparecer números aqui também. E vocês podem usar a criatividade, trocar essas palavras, podem colocar várias quantidades de palavras também. Quanto mais ou quanto menos, vai aparecer a quantidade que vocês colocaram aqui. Agora o professor Hudson vai dar continuidade, vou parar de compartilhar a minha tela, para ele dar continuidade na próxima aula. E se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar no final da aula. Obrigada.
Pessoal, só um minutinho que a gente está tentando compartilhar a tela do professor Hudson, tá? É, Pessoal, dando continuidade aí na aula, né? A professora Camila passou sobre a aula 6, aonde a gente foi feito uma, uma variável, né, global, e a diferença entre variável global e variável local. Então, ela criou já essas diferentes palavras, ela criou uma nova função, uma nova linha dentro da função setup. Agora, nessa aula agora, a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais diferente, um pouco diferente. O que que a gente vai fazer? Quando a gente olha aqui, let palavra, a gente fica pensando como que a gente poderia chamar isso mais rápido e mais fácil, né? Então, inclusive no vídeo do Alura, o professor Guilherme lá fala que, o Guilherme, no caso, fala que como que é mais fácil a gente chamar uma linha de código ou chamar um código para ser mais rápido para a gente entender. Quando a gente vai trabalhar com essa parte de programação, a gente quer realmente entender o que que vai acontecer, principalmente aqui na função draw, aquilo que vai acontecer toda hora, aquilo que vai se repetir toda hora, ou aquilo que é mais fácil para a gente entender na hora de ler o código. Sempre quando a gente pensa em programação, a gente tenta encurtar o máximo possível as linhas de código, principalmente aquelas que a gente vai trabalhar com mais frequência. Quem faz programação em C++, com Arduino, pode perceber que quando a gente precisa colocar o servo motor, a gente não faz todas as contas para utilizar o servo motor. A gente chama uma função chamada servo motor, chamada servo, na verdade, né? Então a gente utiliza aquela função servo para ela fazer já aquilo que ela está pré-programada em fazer. A gente não está preocupado em como ela foi feita, mas sim que ela utilize aquela função servo para ela dar uma lógica na nossa programação dentro do Arduino. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar funções, né? A gente já criou a função inicializa cores, onde a gente coloca as cores para ser inicializada. Agora a gente vai criar uma função um pouco diferente, aonde a gente vai pedir para iniciar, fazer uma função referente aqui a palavras. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer dentro do Draw Setup, eu vou criar uma, uma palavra, né? Palavra igual é, palavra ali, aleatória, que vai ser o nome da nossa função. Vou abrir aqui parênteses, né? Porque quando eu vou precisar chamar ela, eu vou criar a nossa função. Vou pegar aqui embaixo aqui e vou cortar essa nosso let palavra. Então eu vou chamar sempre o nosso let palavra, a nossa palavra aleatória, nossa função que a gente vai criar, dentro do setup. E aí eu vou dar aqui um enter aqui e vou criar a nossa função palavra aleatória. Então eu vou colocar aqui, ó, function, né? Palavra aleatória, né? Vamos tomar cuidado só para não... Vou abrir aqui o parênteses. Vou abrir também um colchete. Colchete não, desculpa. Vou abrir a chave. Vou dar dois enter aqui e vou colar novamente aquelas linhas que a gente recortou. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Opa. Hum? Tchum. Uhum. Tá. Agora foi. E aqui, vou abrir. Espera que eu vou ter que voltar só
Espera lá, que agora saiu o meu. Tá na tela ainda? Só que aqui tá palavra, né? Palavra igual. Vou pedir só para acertar nosso código aqui. Então, eu dentro da palavra, da função palavra aleatória, eu coloquei o código. Só que, diferente do que a gente viu, eu não vou precisar, se eu colocar o player aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Ele está, no caso, lendo palavra duas vezes. E não é isso que a gente quer. Então, para isso, existe um comando, que é o comando return. Então, eu quero que palavras aleatórias, quando for retorno, for selecionado, ele retorne ela no modo random. Então, eu vou trocar aqui o return, palavras, por return. Né? Apago aqui. E aí, quando eu dou o play aqui, ele volta a funcionar como ele estava funcionando. Vamos ver aqui, ó, caminhante, caminho, caminho, caminho. E aí ele vai ficar procurando até a gente fazer. Então, isso fica um pouco mais rápido para ele conseguir entender onde está. Então, quando se uma outra pessoa for olhar o nosso código, ela vai ver o que a gente escreveu dentro da função setup, e aí ela vai perceber que a gente tem lá chamando uma função, aqui na palavra, no let palavra. A gente tem a função palavra, onde a gente já definiu quais são as palavras que ela tem que retornar no modo random. Depois ela vai ver que a gente tem uma função inicializando cores, e dentro do draw ela tem aquilo que vai ficar pedindo ali para serem feitos. Né? Então, a gente, nesse caso aqui da aula número 7, são essas atividades aí que a gente tem para serem feitas. Tem mais alguma coisa, professora Camila? Hoje a gente programou para passar a aula 6 e a aula 7. Já para avisar, né, antes da gente abrir o nosso tempo de dúvidas, que nas próximas aulas a gente vai finalizar esse projeto, que a aula 8 finaliza e a aula 9 a gente só arruma o código e passa para compartilhamento. Aí a gente vai compartilhar também esse projeto com vocês. Então, agora a gente gostaria de ouvi-los, né? Se existe alguma dúvida, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem contar para a gente também como está sendo a experiência, né, de fazer essas aulas com os alunos, se está dando certo. Agora vocês podem, abrir o microfone para falar, podem ficar à vontade. Posso só dar uma dica aqui? Está fechado o microfone? Uma coisa também que a gente pode perceber, que a gente vem falando pessoal, todas as aulas, quando a gente vai olhar no Alura, principalmente no JavaScript, a gente tem a parte onde o saiba mais, que são as dicas que tem ali referente a o que é a função draw, o que é o setup, o que é um array, como você chama as funções, como você pode chamar as funções. E ali dentro, no nosso material que a gente vai disponibilizar, tem essa parte também falando, mas também tem no Alura essa parte do Saiba Mais. E uma coisa também que a gente tem dentro do material do Alura, para nós professores, é a questão do material do docente, onde você tem alguns PDFs referente às aulas que está sendo ali daquele momento. E aí você tem, dentro dessas aulas, além das habilidades, você tem também a questão dos desafios. Porque a gente sabe que tem aluno que ele tem uma facilidade maior
em fazer essas atividades, ele consegue fazer sozinho, a gente sabe que outros não, mas sempre no final desses PDFs que são disponibilizados, tem o que eles falam que é o desafio. Então, você desafiar esse aluno que tem uma maior facilidade em fazer alguma coisa diferente do que está sendo proposto. Ou trocar umas palavras, ou trocar as cores, ou acrescentar alguma coisa que ele viu em alguma aula passada e fazer alguma forma de algo diferente do que está sendo colocado. Né? Na aula 7 mesmo, uma coisa que eles pedem é para a gente ver como a gente consegue colocar diferentes funções de retorno dentro da nossa programação. Então, não só colocar uma função de retorno, mas sim mais de uma. Né? Então, isso também tem dentro do material. No slides que a gente vai disponibilizar também tem, né? Essas dicas também. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, professores. Eu vou aproveitar que tá com um tempinho a mais e eu vou compartilhar só os slides só para a gente passar por eles, para vocês darem uma olhada. Depois o professor Renato disponibiliza. Mas eu acho que vocês viram, né? Na aula anterior a gente também fez nesse mesmo estilo um resumo dos conceitos. Esse site aqui, eu vou até queria falar para vocês, esse site, ele é um site que ele tem uma documentação oficial, ele foi desenvolvido pelo Mozilla, e ele não só de JavaScript, né, mas aqui, como o nosso foco é JavaScript, ele tem uma documentação muito boa para auxiliar os estudos. Então, é como se fosse uma referência, né? Ah, eu não sei. Tem o microfone ligado. Eu não sei o que é return, onde que eu posso usar. Então, vocês podem, através desse site, e até no próprio P5 também tem, né, as referências. Então, é bem interessante dar uma olhadinha nesse site. Aí, aqui é o que o professor Hudson falou, né, do Faça Como Eu Fiz, ou Para Saber Mais. Aqui os slides dos docentes, que existem desafios para passar para os alunos. Aqui é um recorte do slide, um recorte do desafio. Aqui a gente trouxe um resumo de tudo que a gente falou de novo nessa OT. Então, o que é o handle, quando que a gente utiliza, o que é uma arrays, quando que a gente utiliza, né? Que nem eu falei para vocês, arrays não é só sempre de palavras, pode ser de números também. Quando for número, a gente não usa entre aspas, porque aspas é só de strings. Diferença de variáveis locais e globais, que também está no outro slide. As funções, estou passando rapidinho, porque depois vocês vão ter acesso, tá, gente? As funções, qual a diferença delas? O que é uma chamada de função, que foi o que teve de novo na aula que o professor Hudson fez. O retorno de função, que também era da aula 7. O que é, para que serve, como utiliza. E então, a gente vai fazer esse estilo em todas as OTs, né, para que vocês tenham acesso depois, mas tudo isso também está dentro do Alura, tá? Só está de uma forma mais organizada por aulas. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma pontuação, alguma dúvida, podem ficar à vontade. A gente vai aguardar um pouquinho, uns 5 minutinhos, e aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já encerra, tá bom? Muito obrigada pela presença e podem perguntar o que vocês quiserem. Bom dia. Não é nenhuma dúvida, não. É só para agradecer mesmo a formação de vocês. Está ajudando bastante nas aulas de tecnologia e robótica. Dá um olhar, né, mais no sentido de entendimento da programação. Então, é mais para agradecer mesmo, viu? A formação está ajudando bastante nas aulas. Obrigado, professora. A gente que agradece a sua participação. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também, tá bom?
Bom, o professor Pedro Paulo está por aí? É que eu queria perguntar, nós enviamos um ofício para ele. Não mandou? Ah, para quem que manda o ofício? Oi, Para a Pro. gente ter o CIEBP participando da nossa feira de ciências com a parte de robótica. Para quem que a gente envia esse ofício? Pro, é para a diretoria de ensino. Manda direto Para a para o diretoria gabinete de da. ensino? Manda direto, Pro Érica, direto para o gabinete, né? Para dirigente. Ah, Pode tá. ser encaminhado Não, eu direto vou a ela. passar. Tá, vou passar aqui para minha coordenadora para a gente enviar esse ofício, tá? Obrigada. Imagina, Pro, fica à vontade. Professor Pedro, teria mais alguma coisa para a gente falar nessa formação? Teria mais alguma coisa para deixar com os professores ou a gente já pode encerrar por hoje? Já podemos encerrar, professor, fica à vontade. Já? Então tá bom. Gostaria de agradecer aí a presença dos professores que participaram hoje aqui com a gente, né, nessa OT, das aulas 6 e 7 da unidade do Alura, né, do JavaScript Brincando com as Palavras. E aí gostaria também de agradecer o pessoal, o Renato, o Pedro, a todos que estão participando dessa atividade. Tem alguma coisa, professora? Gostaria de agradecer também a presença, lembrá-los que passar para os colegas, né, que não puderam participar dessa orientação técnica online. A gente sabe que muitos professores estão dentro de sala de aula, então vai ficar disponível no YouTube, lá na playlist da diretoria de ensino. E aí vocês podem enviar o link, né, para a coordenação da escola de vocês para estar passando para frente essa formação. Agradeço a presença de todos e é isso, eu acho. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Vou parar aqui de gravar a nossa OT, tá bom? Obrigado. Tenha um excelente dia aí, um bom final de semana. Obrigada.